dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que estão, principalmente as mulheres, né? Que essa semana todo o conteúdo é voltado para vocês, para o Dia das Mulheres. Eu tô aqui com a advogada Ana Carolina, que além de advogada, ela é minha amiga particular. Então é uma pessoa que tem experiências incríveis ao longo da vida. A Ana teve transição de carreira, saiu do CLT, foi para o empreendedorismo. A Ana casou no final do ano passado, então acredito que ela tem dicas excelentes para nos trazer da relação dela com o dinheiro. Então, Ana, muito obrigada por ter aceitado o convite, por compartilhar suas experiências conosco. E a palavra é toda sua nesta manhã. Oi, gente! Que bom poder participar desse projeto com você, amiga. Bom, me chamo Ana Caroline, mas geralmente eu tenho um filho de 5 anos e Ana, sou só um casada com... minutinho. Repita o seu nome completo porque falhou bastante na hora que você iniciou aqui. Tá. Bom, eu me chamo Ana Caroline, né? Mas geralmente o pessoal me chama de Ana, então para vocês ficar Ana também. Eu tenho quase 30 anos, tenho um filho de 5 anos, sou casada com o Brian e a minha profissão é advogada. Bom, a minha relação com o dinheiro sempre foi problemática, porque por conta de eu ter um histórico familiar complicado, difícil, eu acabei tendo consequências com o dinheiro. Porque o meu pai, ele tinha de negociações, de dívidas, e eu cresci vendo meu pai fazendo isso, trocar carros em cima de carros, bens em cima de bens, e mudando de cidade da hora para fugir. Então eu cresci com isso. E, de fato, isso se enraizou em mim de uma forma que, por exemplo, às vezes eu fazia um cartão de crédito só para ter o limite. Aí eu ia lá, gastava tudo, não pagava e depois esperava renegociar com o banco. Porque aí eu sabia que eu ia pagar uma dívida de 2.000 por 600, né? Então a minha vida sempre foi assim, né? E eu nunca guardei dinheiro. Até que quando eu iniciei a faculdade, eu engravidei, eu acho que foi derramado em mim um nível de maturidade, eu acordei. Bom, eu sou mãe e agora eu não posso mais gastar desenfreadamente. E aí, eu simplesmente tentei organizar as minhas finanças. Então, a partir dali, sem contar que quando eu iniciei em direito, eu já era gestora financeira, né? Então, eu deveria ter tido uma consciência, mas eu não tinha. Então, Ana, só assim, é muito importante as pessoas terem essa noção de que não é porque você trabalha com o dinheiro, que você estuda com o dinheiro, que você vai fazer tudo certo. Muitas vezes nas nossas vidas é aquele ditado de casa de ferreiro, espeto de pau, ele é presente. O que vai mudar é simplesmente a nossa consciência em relação das nossas decisões e atitudes com o dinheiro, né? exatamente. E o que eu quero, assim, desde já deixar claro, é que o dinheiro, ele é emocional. Ele é muito emocional, Olha a dica entendeu? aí, gente. Ele é emocional, porque daí, o que aconteceu? Veio a maturidade para mim, quando meu filho, eu descobri que estava grávida. Então, eu comecei a ser mais organizada. Então, eu já tinha mais controle do que eu gastava e eu pagava as minhas contas em dia. Mas aí eu ainda estava com o emocional afetado, a ponto de, por exemplo, como eu sempre ganhei pouco, quando eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, eu deveria ter guardado, deveria ter me organizado para viver, por exemplo, a vida que eu levo hoje, eu poderia estar vivendo lá os 24, 23 anos. E eu não guardava, eu não me organizava nesse sentido. Eu só pagava as contas em dias. Esse era o meu foco. Eu achava que, para você ser uma pessoa financeiramente resolvida, você tem que pagar as contas em dias. Então, olha só o quanto de paradigma que a gente vai quebrando conosco mesmo em relação ao dinheiro. E dinheiro é Exatamente. saúde. A gente tem que aprender a lidar com tem que. Então, o que acontece? Eu comecei a ganhar melhor, não guardava, pagava minhas contas em dias, mas toda vez que eu recebia, eu ia comer um lanche diferente, eu ia gastar com roupa, calçado. Eu era muito consumista, assim, consumista ao extremo, de passar numa loja, ver, gostar e levar. Não tinha Aham. nada que passasse.
olhos, Sem que eu não analisar gostava. aquela questão de será que eu realmente preciso disso? Isso vai mudar alguma coisa? Eu preciso realmente desse produto? Então não tinha isso com você? Não, não tinha. E o interessante era que, assim, se eu ainda gastasse, por exemplo, para me vestir como eu me visto hoje, porque muita gente me fala que eu me visto bem. Por quê? Porque eu faço cursos, eu leio bastante para ver como me vestir, como me portar. Aham. Mas antes eu gastava desenfreadamente, sem consciência, por consumismo mesmo, era uma área de luta minha, mas eu nem me vestia bem, tipo, era roupa e calçado, assim, que nem combinava com o meu estilo, com quem eu era. Então, outra coisa que a gente tem que ter consciência, nós como mulheres, não tô falando de se vestir, por exemplo, com a roupa mais fechada ou mais aberta. Não é isso. Eu tô falando de, por exemplo, quem você é. A roupa que você veste, a forma como você senta, como você se expressa, expressa quem você é e quem você quer ser. Então, para nós, como mulheres, além de saber lidar com o dinheiro, a gente tem que saber no que gastar, no que investir ele. Porque eu poderia ter investido em curso, eu poderia ter Uhum. investido em um curso de estilo, eu poderia ter investido num curso de ética, né? Como se comportar, porque eu mal imaginaria que eu ia crescer tanto na advocacia e que eu ia frequentar lugares conhecidos, com pessoas importantes, e também que eu ia estar à frente de pessoas. Então, Ou eu seja, precisava daquilo. não é só sair por aí gastando, comprando tudo que quer, a roupa que quer. Você tem que se achar, se identificar. Quem sou eu aqui? Identificar o seu estilo, a imagem que você quer passar para as outras pessoas, daquilo que você quer transmitir e comprar do jeito certo, né, Ana? Exatamente, porque eu acho que tudo começa na identidade e no emocional, para a gente aprender a lidar com o dinheiro. Porque na identidade, quando a gente tem a nossa identidade formada em Cristo, baseada na palavra, a gente Uhum. consegue ser quem verdadeiramente é. Sabe aquela pessoa, aquela mulher que você vê, às vezes você fala, nossa, ela é tão bonita, ela não sabe se vestir, a gente acaba julgando outra pessoa? Então, muitas vezes essa pessoa está perdida e ela não tem a identidade dela formada ainda. Aham. Mas eu creio que todas nós vamos algum dia encontrar nossa identidade. Então, até eu encontrar minha identidade e restabelecer o meu emocional, eu gastava sem pensar, gastava com coisas que não eram a minha personalidade, gastava com coisas que iam além de quem a Ana é, né? Tipo, por exemplo, eu usava cores que não combinavam comigo, eu usava calçados que não eram o meu estilo. E muita gente questionava, né? E falava, Ana, você pode usar um salto. Eu não me achava merecedora. Aí você entende que é aquele erro do consumismo Aham. desenfreado com a gente? Que a gente tem a falsa. E, gente, isso é muito sério, isso é uma doença. A gente tem a falsa percepção de que está sendo feliz comprando e consumindo. Exatamente. Só E que eu. Ana, um adendo aqui no que você está falando é que os Nobéis de Economia, assim, os mais famosos, Daniel Kahneman, ele trabalhou com a psicologia econômica. Que o que é isso? O por que a gente toma certas decisões com o dinheiro? Quais são as heurísticas que a gente usa? O que são as heurísticas? São regrinhas de bolso. Ah, contas mentais. Então, assim, olhe para você, por mais que assim às vezes pareça, poxa, Cássia, você vai falar de psicologia e economia, mas às vezes a gente quer se compensar, a gente quer nos recompensar, ou por algo que a gente não teve no passado, a gente quer se recompensar agora, ou quer se compensar, eu trabalhei bem ontem, então hoje eu mereço isso. Então, assim, são questões que precisam ser trabalhadas, que estão ligadas com o nosso emocional e com o nosso psicológico e exigem cura. E não é Exato. assim. E assim, eu quero encorajar todas as mulheres que hoje passam por isso. Poxa, Ana, mas a minha vida é apertada, agora é melhor, não posso comprar uma porque eu quero. Então, vocês podem, mas vai ter um momento certo para isso. Eu acho que vida financeira a gente primeiro se cura, organiza e mantém a estabilidade na vida financeira. Por exemplo, não estou falando estável de ter dinheiro, reserva, porque a vida não é só isso. A Uhum, gente pode ficar preso em, vou esperar ter 6 meses de reserva para poder gastar com o que eu quero. Não, eu acho que não é isso. A minha opinião, né? uhum. Mas eu
por exemplo, você precisa se estabilizar. Por exemplo, estou numa constante. Há 1 ano eu não consumo desenfreadamente. Há 1 ano eu tenho organização da minha vida financeira. Há 1 ano eu estou ganhando uma média salarial boa. Há 1 ano eu estou aprendendo a conviver com as minhas emoções, Como né? assim, Por Ana? exemplo, Um ano, se nós estamos em pandemia há 1 ano. E aí, qual que é o segredo disso? Fala pra nós. então, na verdade, quando eu fui curada, foi livre, foi automático. Hoje eu vou explicar para vocês como que é a minha relação com o dinheiro hoje. Vocês vão falar para mim, ela é louca. Mas é assim a minha vida hoje. Por exemplo, antigamente eu era bloqueada, eu era privada, eu não era livre. Eu vivia contando moedinha, eu vivia consumindo o que eu queria. Então eu entrei para minha igreja, né, me converti, estudei a palavra e eu aprendi lá que em Provérbios Jesus nos deixa muitos ensinamentos em relação a lidar com o dinheiro. E eu não estou falando de teoria da prosperidade, eu não estou falando disso, porque muitas igrejas pregam isso. E eu não estou erguendo placa de igreja aqui também, eu estou falando sobre Jesus. E ele me ensinou. Conselhos sobre dinheiro que tem na Bíblia, que muitos cristãos não sabem, mas tem, né? Isso. E aí, eu lembro que eu tava com uma dívida, assim, enorme. Eu liguei na igreja, pedi um conselho para um pastor, ele não pôde me atender. E aí Jesus falou comigo. Jesus falou: "Filha, eu quero te curar emocionalmente. Eu quero que você saiba lidar com o dinheiro. Eu quero que você entenda que dinheiro vai passar na sua mão na entrada e na saída. Ele não vai ficar na sua mão. O dinheiro é para isso." E foi assim que eu com dinheiro, né? Jesus foi conversando comigo, o Espírito Santo foi me moldando e eu mesma me controlei. Por exemplo, eu deixei meu cartão com a minha mãe. Eu falei para minha mãe: "Mãe, você só vai me dar esse cartão quando eu te disser para que eu preciso gastar. E se você olhar para mim e falar: 'Não, você não precisa dessa roupa, você não precisa desse calçado, você não vai me deixar gastar.'" E ela me ajudou. Estratégias, né? Foram 6 meses de tratamento de choque. Eu tive abstinência, eu chorei, eu passei mal, mas eu consegui me dominar. Você entende que o consumismo ele precisa de domínio próprio? Que é um dos princípios que Deus prega pra gente ter na Bíblia, né? Então, Os começa na frutos do Bíblia. Espírito, né? É um doce. Então, aí eu tive estratégia de pedir pra minha mãe me ajudar. E aí, um dia, eu vi o Caio Carneiro falando assim: "Ah, você que acompanha Thiago Negro, você que acompanha Pablo Marçal, eles vão falar pra você guardar dinheiro quando você tiver dinheiro pra guardar. R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000. E eu quero te encorajar a você mudar a sua realidade, a sua mentalidade, guardando R$ 50 por mês. Você consegue?" Exatamente. Ele me fez esse desafio. Aí eu via muita gente falando assim: "Ah, você não pode guardar na poupança, você não pode guardar na poupança." Mas, naquela época eu era estagiária, então era a minha única saída. E quando eu guardava na poupança, era um cartão que eu não tinha acesso, então eu esquecia lá. Tanto que eu fiquei feliz, porque assim, ó, eu estava 6 meses sendo tratada, daí os próximos 6 meses eu guardei dinheiro todos os meses, da fio, guardei 50, 100, 150. E aí eu fiquei há 1 ano nessa constância. E não consumi desenfreadamente, guardei dinheiro, mas eu despreocupei. Nesse ano, eu paguei todas as minhas contas, sobrou dinheiro, e aí quando eu virei o ano, que eu estava para me formar, no ano da minha formatura, cara, eu fui abrir minha poupança e eu lembrei que tinha que ter, eu me assustei. Eu tinha uma dívida de 2.000 para pagar para colação, e eu não tinha de onde tirar, porque eu tinha ganho a conta, acabou o estágio. Cara, quando eu olhei lá, tinha 2.100, ainda ia fila. Só um Então, pouquinho, Ana, cortou de novo. Repita para nós, tinha 2.100. tinha 2.100. E aí ainda ia sobrar R$ 100. E eu falei: "Eu não acredito que isso está acontecendo comigo." Aí Jesus me falou: "Você fez. Eu permiti, mas você fez. Você se organizou, você guardou, você aprendeu que o consumismo são suas emoções. Você tá pronta Sendo para viver a curada. plenitude." Isso. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei. Ali eu comecei minha vida financeira. Não faz muito tempo, faz agora 3 anos. Aí, o ano passado, em 2019 e 2020, o meu faturamento sempre foi mais ou menos uma média de 10.000 para cima, 10.000 mês. De 10 a 20 reais. O que eu fazia com aquele dinheiro? "Ah, Ana, mas você ganhava bem. Você não guardou muita coisa, daria para comprar um carro à vista." Não. Como eu já tinha meu carro financiado, eu não quis ir lá e quitar o financiamento, porque eu tinha muita conta. Tipo assim, eu tinha conta do meu pai para pagar, da minha mãe, eu tinha que quitar minha moto, eu tinha que pagar os impostos
do carro que estavam atrasados, porque é como eu falei para vocês, eu tive sempre uma vida apertada. E eu vinha vindo de anos empurrando uma coisa com a outra. Então eu estava há 1 ano sendo tratada e reestabelecendo meu financeiro. Não tem como você exigir de mim, Ana, você foi curada, então agora você ganhava bem e você pode viver uma vida boa. Não é assim, gente. Por isso que eu digo para vocês, a falta de consciência traz prejuízos lá na frente. São processos, né, Ana? Você acaba vivendo, por exemplo, se você tivesse consciência aqui, entendeu? Não demoraria para você alcançar aqui uma plenitude no financeiro. Mas como você teve inconsciência aqui, pode ter consequências aqui. Você entende que aumenta o prazo de efeito. prisão ao dia. Isso. Aí o que aconteceu? Eu estava ganhando muito bem, coloquei minhas contas em dia, organizei tudo, paguei a faculdade, fui pagando tudo. E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente comecei a gastar todo aquele dinheiro em contas e não sobrou nada. Aí, em 2020, eu falei, agora é a hora, vou guardar dinheiro. Que aí eu já tinha tava com o nome limpo pela primeira vez, né? Não tava mais sendo prisioneira do cartão de crédito. Não tinha mais, eu tinha 2 carros financiados no meu nome, eu tava com aquele rolo, eu tinha vendido para uma garagem, a garagem não tinha resolvido. O que eu fiz? Eu ajuizei uma ação, falei, eu vou resolver minha vida financeira, eu vou limpar meu nome, vou deixar tudo redondo. E aí, eu simplesmente fiz tudo o que precisava fazer, paguei, limpei meu nome, fui para a faculdade com as mensalidades em dia, colação paga por conta do dinheiro que eu tinha pago, tudo, enfim. Comecei 2020 com o pé direito, de repente, pandemia. Ai, ai, ai. O que eu fiz? Eu tive que me reinventar, realmente. Durante a pandemia, no online, eu tive que me reinventar. Eu fiz muitos posts, muitas lives, eu fiz muita programação para chamar clientes. Muitos clientes vieram até mim por indicação, né? Mas eu tinha uma ansiedade, assim, não é uma ansiedade ruim, era uma ansiedade boa, assim, eu tinha uma expectativa no meu coração de que eu não queria trabalhar. Eu estava crescendo demais e eu queria ter uma casa, eu queria ter uma família. Eu queria ser casada, né? E eu orava por isso. E tudo foi um projeto do Senhor. Então, durante o ano de 2020, eu me reinventei, eu fiz dinheiro, né? Eu não consumi, eu só viajei no começo do ano, antes da pandemia, em janeiro e fevereiro, eu fui 2 vezes para a praia, porque eu estava há mais de 10 anos sem viajar, sem ver o mar, nada. E aí eu tive né, tava ganhando bem, eu falei para minha mãe, eu vou pagar a viagem, vamos nós duas. Foi eu, minha mãe e o Joaquim. Então, olha só a consciência que o dinheiro pode te fornecer. Uma viagem tranquila, pagando tudo à vista, nada parcelado. Graças ao Senhor, entende? Que eu pude fazer isso antes da pandemia. E aí, iniciou a pandemia, eu falei, eu vou guardar dinheiro. Já que tá na pandemia, tá tudo fechado, não vou ficar gastando tanto, fui guardar dinheiro. Guardei dinheiro, o que aconteceu? Chegou no final do ano, eu surpreendentemente conheci o meu marido, a gente noivou rapidamente. E o meu marido, ele nunca ganhou mais do que 2.000 na vida. Ele não tinha dinheiro. Quando eu conheci ele, era um pobre cortado, quebrado. E aí, eu falei, olha, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou calçar o nosso casamento, porque a gente gastou 19 mil reais ao todo no casamento. E aí, tudo que você vai contratar pro casamento precisa de um calço, né? Então, tipo assim, eu vou fechar com você, dá uma entrada. Aí eu fui dando as entradas. E aí usei todo o meu dinheiro em reserva. Só que eu falava assim pra ele, eu não quero pagar esse casamento sozinho, eu não quero. Aí chegou outubro, novembro, pra mim, pra minha profissão, deu uma queda muito grande. E aí eu tive uma seca, né? Eu parei de ganhar os 10 mil, a minha média foi pra 2, 3 mil. E o meu marido, quando veio morar pra cá, ele simplesmente prosperou muito. Muito mesmo, assim, a ponto de ganhar 2 vezes mais do que eu tava ganhando sempre, né? E aí, o que a gente fez? A gente pegou todo o dinheiro que ele recebeu, quitamos o casamento, ou seja, casamos sem nenhum parcelamento. Isso para mim foi uma bênção, porque o Senhor me ajudou a administrar. Como o Senhor havia me curado emocionalmente, eu não estava fazendo as coisas pela minha emoção. Então, eu organizei uma listinha, por exemplo, o que é primordial para um casamento? O vestido de noiva, o restaurante, né? O que? O terno do meu marido. Eu fui colocando a lista por prioridades, entende? O que eu... Vídeo ou fotografia? Porque o vídeo era muito caro, era 10 mil.
E as fotos eram 3.000. Então, eu coloquei a foto como prioridade, porque para mim a foto era mais prioridade, e contratei um vídeo mais barato. Então, eu organizei meu casamento assim. E o meu casamento, ele já foi até uma prova de que Deus havia me curado financeiramente, porque eu teria condições de fazer uma festa muito maior. Mas eu quis um casamento intimista, minimalista, porque eu não preciso ficar gastando exageradamente para provar para os outros que aquela festa é uma boa festa. Aham. Então, eu escolhi um restaurante simples, assim, é um restaurante chique, mas é um restaurante, assim, que você senta, come tudo que puder, né? Não era um buffet chique, daqueles que tem mesa, porque eu não achava isso necessário. Eu achava necessário o meu vestido ser o que eu escolhi, o marido, tá, a decoração impecável, né? Eu priorizei. Exato. Então, eu organizei o meu casamento pelo financeiro. Eu fiz a lista dos valores, do que era primordial, do que não era. Eu coloquei também na lista os gastos a mais que a gente teria, né? Os gastos na lua de mel, tudo a gente colocou lá. Enfim, a gente organizou tudo pelo financeiro mesmo. Aí a gente casou. Meu marido, vou contar a história para vocês, porque né, eu comecei falando sobre isso. Meu marido pagou todo o casamento, tá? Eu não precisei desembolsar mais nada. Para honra e glória de Jesus, o meu marido foi levantado como provedor da nossa família e eu fui levantada como sábia edificadora do nosso lar. Então, hoje eu fico mais em casa e trabalho no digital, né? Graças a essa é uma oportunidade que o Senhor me deu. Eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade, porque trabalhar em casa, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso marido mais de perto seria muito maravilhoso para todas. Mas eu entendo que nem todas querem e nem todas podem, né? Então eu agradeço que eu tenho essa oportunidade. Tá, Ana, e depois que você casou, como que você lida com o dinheiro? Bom, o meu marido, como eu falei, ele nunca ganhou muito dinheiro. Ele não sabia dinheiro. Ele também era muito consumista. Ele também, qualquer dinheirinho a mais que ele ganhava era roupa, calçado, comida. Ele tinha o mesmo problema que eu. E aí ele sempre fala: nossa, amor, você organiza tão bem as nossas finanças, você me inspira, porque eu ensinei ele com o que eu sabia. Eu falei para ele: olha, dinheiro é emocional. Se a gente ficar vivendo de comer fora, de comprar roupa, de comprar calçado, a gente não vai conquistar nada na vida. Por exemplo, quando a gente do jeito que quiser fazer entra, vai, né? se a gente quiser fazer um passeio, precisar emprestar um dinheiro, a gente vai ter, Sim. né? Então, o que a gente fez? A gente começou a viver a vida que a gente tem hoje. Vamos lá. Quais são os princípios que eu aderi para minha vida hoje como mulher e também como casa, né? Esses são os princípios. Nós temos uma planilha de entra e sai, ou seja, quais são as contas do mês e quanto a gente tem para entrar. Porque lá a gente se baseia, por exemplo, esse mês eu preciso trabalhar mais, esse mês eu posso dar uma relaxada, entende? Com os fixos, a gente tem fixo, tem os autônomos, os freela, então a gente corre muito atrás de trabalho se a gente não está alcançando aquilo que precisa pagar. E aí a gente não compartilha, por exemplo, os extras, porque aí os extras que entram ficam para a gente guardar, né? Então entrou um extra, contrato que não estava lá na lista de entrada, o que eu faço? Eu guardo esse dinheiro. Então, todos os meses eu guardo dinheiro, seja muito ou seja pouco, não interessa. A regra aqui em casa é guardar. Então, assim, sobrou 300, vai 300, sobrou 1.000, vai 1.000, sobrou 100, vai 100. E não é um valor fixo, né, Ana? É isso que as pessoas têm que entender. Começar com um pouco, não interessa. Ai, mas eu posso guardar 10, 20 reais. Guarde. Porque a gente ativa alguns gatilhos quando começa a guardar dinheiro, né? É o da posse, é o de cuidar, é meu. Então, assim, você vai se tornar... Só pelo fato de guardar, você só vai querer ver aquele montante aumentar. Então, você vai se tornar consciente do seu dinheiro. Você vai ver, poxa, se eu guardar, eu posso depois ir viajar e pagar à vista, eu posso investir, eu posso... Você vai poder planejar a sua vida, né? Exatamente. E essa é uma consciência que eu acho que todo mundo tem que ter, que você guardar 20, 30 reais é a mesma coisa que você guardar 1.000. Entende? Aí você mas 20, 30 reais não é dinheiro. Não é dinheiro até você viver num período pandêmico
e de repente tudo acabar para Exatamente. você de R$ 10 para comprar um pão na padaria. Então, eu acho que as pessoas têm que passar a ter consciência de que R$ 20 abastece um carro para ele atravessar uma cidade. Uhum. Então, a gente tem que colocar essas coisinhas no papel. Então, eu falei pro meu marido, eu falei, olha, a gente vai guardar todo mês, não importa quanto. Teve um mês, por exemplo, no mês que a gente voltou da lua de mel, a gente conseguiu guardar só R$ 50, porque a gente voltou da lua de mel. A gente gastou 19 mil no casamento, mais 5 mil na lua de mel. Passamos 30 dias na minha sogra, né? Então, não vou cobrar muito de mim. Vocês precisam ter uma realidade também da situação de vocês. Ah, Ana, eu sou estagiária, eu ganho só R$ 700. Guarda 30, então. Guarda 30 todo mês, que era o que eu fazia, que foi assim que eu consegui pagar a minha colação. Eu acho que a gente tem que ter como meta, por exemplo, assim, meu marido, ele queria comprar uma televisão assim que veio morar pra cá. Só que se a gente comprasse, eu ia, olha só, recém-casada, eu ia me enfiar numa conta mensal, 10 vezes, 10 parcelas de R$ 199. Eu tenho esse dinheiro para pagar? Eu tenho, porque a nossa média é ótima, a gente vive muito bem. Mas o que eu preferi falar para ele? Amor, vamos esperar 2 ou 3 meses de casados para ver se a nossa média mantém. Vamos guardar dinheiro. E quando entrar um extra, dá de entrada. E a gente parcela o restante, vai ser poucas parcelas. O que isso aconteceu? que eu falo sobre o crédito, Ana. Você pode utilizar com consciência, com sabedoria, com planejamento, para não se colocar em dívida desnecessária. Imagina se você já concordasse com a situação, você ia entrar numa dívida desnecessária que ia atrapalhar a tua vida. Isso. Aí, o que aconteceu? Como o nosso trabalho ele entra extra sempre entra um extra. O que aconteceu? Entrou um extra muito bom para mim, agora a gente vai poder pagar a metade da televisão e parcelar o restante em poucas parcelas. Então, ou às vezes a gente vai pagar à vista, não sei ainda, a gente ainda está decidindo por isso, mas eu acho que o crédito ele é ótimo, a gente tem vários aqui em casa, a gente tem 5 cartões de crédito. Ah, Ana, mas para que tanto? Não é melhor ter um só? Eu te digo, a gente deixa cada cartão para uma finalidade, né? Ah, esse vai para combustível, esse vai para compras online. Por quê? Porque a gente ganha. Tem uns que a gente ganha cashback, tem uns que a gente ganha investimento no limite de crédito tal. Tem outros que a gente ganha milhas, então depende da operadora do cartão. E outra, a gente paga sempre em dia, tá? A gente não paga juros. A gente só parcela coisas que a gente pode economizar um dinheiro que vai guardar, né? Vai ter em mãos, porque na pandemia a gente precisa ter essa consciência de saber. Por exemplo, eu vou ao mercado quase toda semana ou a cada 15 dias. Geralmente a gente gasta de R$ 200 a R$ 300. A gente tem que ter uma meta, assim, né? Então, o que acontece? Esses dias eu tinha R$ 200 de limite. Eu falei, amor, vai demorar para entrar uma nova demanda de dinheiro. Sem dinheiro a gente não pode ficar, porque tem coisas que é à vista, né? Então, vamos gastar os R$ 200 de crédito para passar no mercado e a gente fica com dinheiro. O que aconteceu? Foi uma bênção isso. Porque aí os nossos clientes demoraram para pagar por conta do feriado. E o dinheiro estava para pagar uma conta que era à vista, que a gente precisava daquele dinheiro. Então, a gente ficou uns 2 dias sem dinheiro, depois já entrou toda a demanda de novo, mas foi necessário. E ainda bem que a gente teve essa consciência. Então, vocês precisam, primeiro, de consciência. Segundo, eu acho que uma planilha de entra e sai ajuda muito, mesmo que seja básica. A minha é bem básica, tá? Eu não sou aquelas pessoas que ficam controlando, tipo assim, guardando notinha. Para vocês terem uma ideia, falei que vocês iam me achar louca, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho controle do meu dinheiro. Eu não tenho. Eu só tenho controle das minhas contas, que eu pago em dia. E eu sei o que entra. Mas muitas vezes, eu e meu marido, a gente passa o cartão para comer num restaurante, para comprar no mercado, para comprar um calçado, uma roupa, quando realmente precisa. E a gente não vê quanto que é. A gente só sabe que tem dinheiro, a gente vai lá e gasta, entendeu? Então, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu não sou uma pessoa estrategista economicamente. Eu não guardo dinheiro pra, tipo assim, nossa, daqui 6 meses eu vou comprar uma mesa de jantar linda, maravilhosa. Eu não faço. Eu me considero que eu poderia fazer, mas eu acho que o mínimo que eu tô fazendo, eu já tô me considerando economicamente e também é com o meu filho, porque, por exemplo, quando ele pergunta, ah, mãe, por isso? Eu falo, sim, filho, eu vou guardar 2 meses de dinheiro pra isso. Por exemplo, eu quando eu comprar uma calça social, eu não vou lá porque eu quero, porque eu gostei, eu vou lá e compro.
eu analiso, eu vejo preços e eu vejo se eu preciso. Uhum. Essa semana eu vi uma calça preta social e a outra já não me servia. E eu preciso muito para o trabalho. Então eu falei, olha, eu vou comprar uma preta, tinha uma verde junto. Eu falei, não, eu só vou levar a preta, eu não vou levar a verde, porque a verde seria algo que eu queria, e a preta é algo necessário. Então, a gente tem que fazer esses dois pesos. Isso, e outra, Ana, não significa que o que funciona para você, o que dá certo para você, vai dar para todo mundo. É o que funciona dentro da tua casa, dentro do teu lar. Que nem você falou dos cartões de crédito, vocês têm cada um para uma função. Para você funciona, mas para quem está endividado, às vezes a melhor alternativa é ter só um e com um limite muito baixo. Então as pessoas precisam ver que cada realidade é adaptável e elas não podem tentar inserir assim, o que você usa não tem que dar certo para mim. Não, não deu. Existem outras estratégias que você pode adotar. E isso que você falou do limite pequeno é importante, porque eu e meu marido, a gente tem cartões pequenos, tá? Não são 5 cartões, tipo, 2.000, 3.000 cada um. Cada um tem 200, 800, o máximo é 1.000. Porque a gente sabe que esse é o limite que a gente pode pagar, entendeu? A gente poderia estar usando um limite maior? Poderia, mas a gente não quer. A gente pediu para diminuir, não colocou a opção de aumentar o limite. E isso, de certa forma, nos educa. De certa forma, permite pagar em dia, não pagar com juros, né? E nos permite ter uma consciência que está sendo gasto. Olha, nesse eu sei que eu posso gastar isso, nesse eu posso gastar isso. Enfim. Então, é isso que a gente faz, tá? É isso que a gente faz aqui em casa. A gente tem uma planilha, a gente pensa muito quando a gente vai comprar algumas coisas, mas em outros casos a gente não pensa. Por exemplo, no domingo a gente foi levar um almoço para minha mãe e esse almoço custou R$299. Um almoço para mim, para meu marido, para minha mãe, para minha irmã. 4 pessoas. Mas a gente pensou assim, tá, R$300 é um valor alto, mas é um almoço para minha mãe. Há muito tempo a gente não leva ela para almoçar e do nada veio a pandemia de novo, fechou tudo aqui. Então, o que eu poderia fazer? Não tem como eu levar ela para almoçar fora, né? E ela estava alguns dias ela não estava bem, ela já tinha conversado que ela queria que a gente saísse, levasse ela para dar uma esparecida, sabe? Cuida muito dos nossos pais. E aí, a gente até também ajudou minha sogra, graças a Deus que a gente guarda dinheiro. Porque a minha sogra ligou pra gente, olha, tô precisando, a gente pôde socorrer, entendeu? É isso que as pessoas têm que ter em mente. Mas o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não compra... Gente, qual que é a maior felicidade de você ter alguém na família precisando e você poder ser essa âncora? É óbvio que tem que ser com cuidado, você também tem que saber dimensionar isso. A Ana sabe que para a sogra dela ela pode ajudar. Então, assim, tem que ter uma análise. Quando você vem de pais, assim, que tem um histórico, que sempre tá pedindo dinheiro emprestado e que nunca devolve, ou pessoas que nunca devolvem, a história é outra, tá? Agora, quando você pode ser uma âncora financeira no meio de uma tempestade ali, não tem felicidade maior de você poder ser essa âncora, de você ser útil para a sua família. Isso, e também uma questão que você citou, né? O pai e mãe que não devolve. Uma vez eu emprestei R$1.700 pro meu pai, ele ia pagar parcelado e ele nunca pagou, né? Ele pagou 2 parcelas e parou. E aí meu nome foi enfim, eu negociei. Por muito tempo eu não perdoava ele. Eu falava, poxa, ele tem que me devolver, tem que me devolver. E aí, nesse processo de cura com o dinheiro, Deus também me curou nesse sentido. Deus falou assim, olha, você já pagou, você já negociou, por que você ainda vai carregar com você esse peso de, meu pai não pagou? Eu quero entender que eu sou advogada e os meus clientes falam assim, eu vou fazer um contrato porque vai que ele não me paga. E eu falo para ele, olha, com contrato ou sem contrato, se a pessoa é sem caráter, ela não vai te pagar. Exatamente. Então, assim, meu pai sempre teve problemas com dinheiro, sempre. Não era comigo que ele não ia ter, entendeu? Então, prestou, a pessoa não te pagou, não guarde mágoa, porque isso vai afetar o seu financeiro. Você vai descontando a sua mágoa no dinheiro, porque você tem problema com o dinheiro, você entende? É o tal do emocional, né, Ana, que você falou anteriormente. Isso. O fato gerador causado, né, com problema financeiro vai ser um fato gerador de desconto emocional
no dinheiro. Vocês têm que saber que uma coisa liga a outra, né? E aqui em casa a gente é muito livre com o dinheiro, muito. Tipo, entra um monte, aí a gente vai lá, paga todas as contas, às vezes a gente fica, tipo, 1, 2 semanas ali sem nada, conta zerada, de repente entra tudo de novo. Aí a gente paga, se tem mais conta, paga, se não tem mais conta, a gente guarda, gasta com abastece, paga cartão, e daí o que sobra, às vezes a gente vai comer um lanchinho, porque a gente tem filho. Então, para quem tem filho, infelizmente, a gente não tem como viver uma privação completa, porque eles querem sair comer, eles querem fazer algo diferente. Então, a gente tem um filho. Então, quando a gente recebe... Até, Ana, é bom, desde coisas pequenas, para a criança ir gerando boas memórias em relação ao dinheiro. Porque se a gente vive numa realidade de escassez na nossa infância, muita gente viveu, eu vivi, você viveu, a gente vai sempre associar o dinheiro ao negativo, à coisa ruim, à falta. Então, assim, cuide. Por isso que é bom, cuide da sua saúde financeira com a sua família e a forma como você se relaciona com o dinheiro e passa isso ao seu filho. Na verdade, a gente tem que preparar o nosso filho emocionalmente e financeiramente, porque, como eu falei, as emoções regem o nosso financeiro. Se o seu filho crescer emocionalmente saudável, ele vai ser um adulto que vai ser resolvido com o dinheiro, entendeu? Aqui em casa, o Joaquim, a gente não tem problema de falar que as pessoas morrem. Eu vejo muitos pais que têm medo de falar para as crianças, vira estrelinhas. A gente fala, morre, morre mesmo. A pessoa morre, deita lá e nunca mais volta. A gente fala. Aí, é a vida, né? Não tem para que ficar arrumando desculpas para não falar a verdade. Uma hora ela vai descobrir. E aí ele tem vezes que ele fala assim, mãe, posso comprar tal coisa? Eu já falo, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Quando tem dinheiro, eu falo, filho, eu tenho dinheiro, mas vê com seu pai se pode, se é necessário. Eu coloco a autoridade do meu marido. Então, o meu filho vai falar com ele. Por quê? Porque isso é um princípio, tá? A forma como a gente lida com o dinheiro é a forma como a gente foi designado para lidar com o nosso pai, tá? Isso é estudado muitas vezes. Na própria Bíblia diz que o pai ensina o filho a ser o provedor do lar. E o que é ser provedor do lar? É direcionar o dinheiro para casa. Então, eu sempre deixo meu filho perceber que o pai dele quem banca tudo, o pai dele quem traz dinheiro. Ana, mas e se você ganhasse mais e se ele ganhasse menos? Eu ia ensinar meu filho que existe possibilidade, sim, da mulher ganhar mais, mas que isso não tira a honra do homem dentro de casa. A gente precisa direcionar o nosso filho para saber lidar com o pai terreno, com o pai que está no céu, que é Deus. E quando a gente cria eles emocionalmente saudáveis, bem estabelecidos com essas relações, ele cresce emocionalmente saudável com dinheiro. Porque, por exemplo, hoje o meu filho, ele já tem consciência de economia. Meu filho guarda dinheiro, todo o dinheiro que você der para ele. Por exemplo, uma vez eu dei R$2 para ele comprar doce. Ele foi lá e comprou um chiclete, o resto ele falou, não, eu preciso guardar. Porque aí eu posso comprar doce, bem. Olha a consciência, hein? Aí eu falei pra ele, filho, tá, mas me fala, você vai comer doce só mês? Ele falou, não, mãe, eu entendo que eu ainda sou pequeno, você e meu pai me dão as coisas quando eu quero. Então eu não preciso pegar o dinheiro que você me deu e gastar tudo. Eu posso guardar. Olha a consciência dele. Porque e que idade o Joaquim tem, Ana? 5 anos. 5! Porque quando eu tinha a idade dele, quando eu era mais nova, eu não tinha consciência que meus pais me davam tudo, entendeu? Eu achava que me davam porque os meus pais não conversavam comigo. Eu era uma adolescente emocionalmente frustrada. Então, quando eu cresci, o que acontece? Meus pais não me deram nada, eu tenho que me dar tudo. Vocês entendem que é isso que eu tô falando? Quando você se relaciona bem com seu pai, com Deus, e quando você se cura, você cresce, aí você lida bem com o dinheiro. É consequência. E Ana, e quando a gente não se relaciona bem com o pai? E aí? Aí o que acontece? Acontece igual ao meu caso, né? Você vai se afundando até o momento que você percebe. Aí por isso que eu quero encorajar quem está assistindo a gente agora. Se você está se vendo numa situação assim, que você cresceu frustrada, que você está com a vida emocional e a vida financeira bagunçada, pare agora.
identifique, se organize, peça ajuda se precisar, entendeu? Procure pessoas que foram já testemunho nessa área, entendeu? E aí você simplesmente pede ajuda e você simplesmente muda a chave da sua vida. Porque assim, você cresceu, você tem 15 anos, você não percebe que você é emocionalmente frustrada. Você só segue a sua vida, você é adolescente, 15 anos. Mas aí você tem 20, aí você tem 21, aí você tem 22. Aí, E a vida adulta começa a bater a porta. Aí se você tá na fase adulta, já acorda. Porque a gente, claro, os nossos pais, a relação com que a gente foi ensinado, tem consequência na nossa personalidade e na forma que nós lidamos com o dinheiro. Mas isso não é uma prisão para nós. Nós não precisamos ser prisioneiros disso. Se eu não tivesse tido a consciência de mudar minha vida financeira, hoje eu não teria esse testemunho para contar. E hoje a minha mãe, de 50 anos, a minha irmã, todo mundo pede conselho para mim e fala: nossa, como que vocês conseguem ter dinheiro? Vocês sempre têm dinheiro para sair, vocês sempre têm dinheiro para abastecer. Na casa de vocês nunca falta nada, eu sempre vou no mercado. Gente, eu não sei explicar. Igual eu falei, eu não guardo dinheiro, muito dinheiro, igual vocês pensam. As pessoas acham assim: vocês ganham 13 mil, 14 mil, 15 mil por mês, então vocês guardam 3 mil? Não, tem menos que dá. Entende? Porque o nosso gasto é alto, porque a gente paga um dízimo para a nossa igreja local, tem a escola do nosso filho, que é particular, né? Eu ainda estou pagando meu financiamento, meu FIES, o Brian tem as contas fixas dele no cartão que ele comprou, né? Por exemplo, os equipamentos que ele trabalha. Então, mas isso também não significa que vocês não estejam se preparando para o futuro, né? Vocês guardam, exato, vocês têm um dinheirinho, não é lá aquela coisa, mas como você disse anteriormente, deu para guardar 50, vai lá e guarda 50. Tudo adaptável. E outra coisa também que a gente faz é, por exemplo, quando a gente vê, entre guardar o dinheiro e adiantar uma conta para quitar a conta, a gente quita a conta. Porque daí a gente sabe, por exemplo, que daqui 2, 3 meses a gente vai poder ter uma reserva maior e a gente vai ter menos conta. Então, assim, finanças, ela não tem que ser um monstro de 7 cabeças. Tem que ser natural. Igual eu te falei, eu vejo o dinheiro hoje assim, ó, ele entra aqui e sai aqui. Eu acho que dinheiro... A minha mãe falou uma coisa muito forte para mim quando eu tava sofrendo de abstinência, porque eu tava sem meu cartão de crédito, que ela procurou para mim. Ela falou assim: filha, entenda, dinheiro... Se dinheiro fosse para ficar embaixo do colchão, guardado no banco, se fosse para ficar na gaveta, Deus tinha feito para isso. Mas Deus fez para circular. Por isso é que novas notas sempre são feitas. É a lei da vida. Então, eu vejo, uma amiga minha que ela guardou 70 mil reais durante a vida dela. E ela faleceu. E aí ela faleceu, aí as contas delas venceram, ela tinha 13 mil parceladas. Aí os pais dela tiveram que pegar esse dinheiro, quitaram, pagaram um funeral de 13 mil também, né? Aí já dá 26 mil. Aí pagaram o financiamento do carro dela. E também quitaram o plano de saúde dela, que ela estava pagando para a plástica, não sei. Resumindo, sobrou quanto? 7 mil. Então aí, pergunto, vale a pena você passar a vida inteira guardando um monte de dinheiro sem você não conseguir viver bem? Sabe o que é viver bem? É você ter um dinheirinho a mais, é você guardar o mínimo que você consiga guardar, é você poder socorrer uma amiga, um familiar. Viver bem é você poder pagar um café para alguém, é você ter autonomia para lidar com o dinheiro, saber que o dinheiro entra e sai. Viver bem é isso. Exatamente. Eu recebi um conselho na graduação de uma professora minha, né? Ela falava assim: Cássia, não seja ou 8 ou 80, porque eu era muito assim, ou isso ou aquilo. Aquela coisa de, eu sou perfeccionista, né? Então, assim, ela falou: Cássia, entre 8 e 80, você tem 72 possibilidades. Então, assim, você pode se organizar, você pode guardar o seu dinheiro, você pode usar o cartão de crédito, você tem 72 possibilidades. Mas você também pode e deve se organizar para o futuro. Que eu vejo que é assim que você e o Brian fazem. Vocês vivem a vida, mas também estão pensando no futuro.
Sim, e aí, se você falar para mim, mas então, já que vocês ganham bem, vocês têm uma reserva de emergência de quantos meses? Nenhum. A gente não tem ainda uma reserva de emergência. O que a gente faz é guardar, ter uma rotina de guardar. Porque daqui a pouco vai acabar as parcelas da conta que o Brian tinha dinheiro. Daqui a pouco vai acabar o meu filho. Daqui a pouco vai acabar o financiamento do nosso carro. Aí a gente vai dar esse valor que estava sendo direcionado para essas contas, a gente vai guardar mais. Aí a nossa reserva vai começar. Mas, Ana, e o que você faz, por exemplo, se vocês morrerem? Se você. Com que dinheiro você vai pagar isso? Daí a gente contratou um seguro de vida. Muito importante. Muitas pessoas acham, né, que seguro de vida não é importante. A gente tem um seguro de vida, seguro de acidente, invalidez e auxílio funerário. E a gente inclui os familiares. Daí, quando a gente mandou para ele falaram assim: não quero, vocês não têm que ficar pensando nisso agora, gente. Vocês estão querendo trazer morte para nossa família? Não. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sou advogada, então eu já vi casos em que a pessoa faleceu e deixou um arrombo, tipo assim, no velório, nas contas, a família tá até hoje pagando. Se você paga um seguro de vida de 50 mil, você consegue morrer e não deixar sua família desamparada. Exatamente. Então, o meu conselho tenham um seguro de vida, guardem, o mínimo que vocês conseguirem, mas guardem para vocês terem a consciência de guardar, porque quando vocês tiverem muito, para vocês guardarem o muito, como Deus fala, né? Me honre no pouco, que eu te honrarei no muito. Então, honra com pouco. A hora que você tiver muito, Deus vai prover deliberadamente. Então, a gente precisa ter essa consciência. Eu e meu marido, a gente lida muito bem com o dinheiro. E é incrível que ele é muito centrado. Às vezes eu me desespero, que nem ontem, era dia de um cliente me pagar. E ele não me pagava, não me respondia. E aí eu orei e falei: Senhor, eu não quero ficar dependendo do dinheiro de novo. Como eu sou autônoma, né? Eu dependo dessas entradas que entram. E elas não são fixas, né? Então, eu falei pro Senhor: eu não quero ficar dependente do dinheiro. O dinheiro não é o meu rei, não é o rei do meu coração. Se o Senhor achar que eu não mereço receber esse dinheiro, ok, eu não vou receber, mas que o Senhor proveja de outra forma, entende? Que o Senhor providencie para mim outra maneira de receber outro valor, né? Porém, aí eu fui falar com o meu marido, ele falou: amor, relaxa, descansa no Senhor, daqui a pouco entra. Ele fala o tempo inteiro: vai entrar. Eu falo: vai entrar da onde? Ele fala: não, vou fechar mais um cliente essa semana. E toda semana ele fecha. Então, assim, você ser livre com o dinheiro, você lidar com ele com naturalidade e você descansar, não tornar ele o senhor da sua vida, faz a diferença. Eu e o Brian, a gente quer viver bem essa vida e a gente quer, quando a gente morrer, a gente deixar todo mundo bem. Então, por isso a gente tem um seguro de vida, por isso a gente não deixa de dormir, porque a gente ainda não tem uma reserva de emergência alta, né? E por isso a gente não deixa de dormir, porque a gente ganha bem, mas não tá guardando tão bem quanto deveria. Então, isso daí, gente, é questão de prioridade. E outra, a gente tem que ter a mentalidade de que cada fase da vida e cada coisa que a gente passa é um processo. Não significa que porque hoje vocês não têm, daqui 2, 3 anos vocês não vão ter. Então, vocês casaram há pouco tempo, vocês estão construindo a vida de vocês. O que interessa agora é o quê? É viver, é pagar o que tiver que pagar, se organizar da forma que tiver que se organizar e guardar o mínimo possível, que nem você falou. Isso. Essa é uma consciência muito importante trazer, porque muita gente não aceita a realidade do período que está vivendo. Exatamente. Igual eu falei, se eu tivesse aceitado que eu era estagiária, que eu a vida inteira tive o mínimo, mas que eu poderia esperar chegar o momento que eu tivesse mais, em 2019, quando eu já estava ganhando 10 mil por mês, eu não teria tantas contas para quitar. E aí eu teria mais dinheiro guardado. Meu carro não seria tão financiado, né? Eu paguei metade dele, financei o restante. Eu poderia ter quitado todo ele, enfim. Mas, uma vez também eu ouvi assim: você é toda consciente economicamente, mas você tem um carro financiado. Eu falei assim: eu tenho um carro financiado, sim. E eu não vejo isso como um problema. A gente tem que ver o seguinte: eu era uma advogada, eu precisava ir para o fórum. O que eu ia fazer? Eu ia de Uber? Eu ia de ônibus?
Se o que eu ia ganhar o que eu ia gastar de Uber e de ônibus era o valor de um financiamento. É É igual você exatamente financiar o ponto, imóvel. Ana. Eu não demonizo financiamento, ai, casa própria. Não. Se cabe na tua realidade, se é um sonho que você tem e você tem se planejado e se organizado de forma que dê para pagar essa parcela, mas lembrando sempre de olhar o valor inicial do bem, o valor final, quantas parcelas, a taxa de juro. Quando tem o conhecimento sobre tudo isso e você sabe, pesquisou, eu tomei a melhor decisão dentro das opções que tinha no mercado? Ok. Entende? Ok. Você fez Exatamente. uma decisão consciente, aliando o seu dinheiro e a sua necessidade. Exatamente. E eu acho que não deixa de ser um investimento. Agora, eu acho que você pode sim procurar por bancos, por taxas. Você não precisa também aceitar qualquer coisa. Por exemplo, quando eu fui financiar o meu carro, pelo Santander, eu iria pagar o dobro do carro. Tipo, um carro que vale 22 mil, eu ia pagar 43, né? Aí eu pesquisei e a gente decidiu financiar pelo Sicredi. O Sicredi é um carro de 21 mil e eu paguei 26. Então são só 5 mil de juros por um Isso. empréstimo alto que eles fizeram durante 4 anos. E a parcela é baixa. Ou seja, você levou em consideração tudo isso que eu falei. É, Pesquisou, se organizou, olhou o valor inicial, valor final, valor de parcela. Isso é é uma hoje, decisão consciente. hoje em dia eu não faria em 4 anos. Essa também é uma dica que eu deixo para vocês sempre fazerem em 2 ou 3 anos, porque daí a taxa de juros diminui. Mas na época eu era estagiária. Então eu preferia honrar com um compromisso do que eu colocar em 3 anos e ter que pagar R$ 300 a mais na parcela e não aguentar. Aham. Entendeu? Sempre tem que analisar a circunstância que você está vivendo, a tua possibilidade e se aquilo realmente é um bem necessário que você precisa investir Uhum. ou se é algo tipo assim, porque muitas amigas minhas compraram carro tipo por ego. Ah, eu quero um carro. Daí elas entregaram, elas não aguentaram pagar. E eu comprei porque eu precisava investir no meu trabalho, precisava ter algo para me locomover. Inclusive, um detalhe que me veio à memória agora. Eu poderia ter comprado um HB20 na época. Eu ia pagar quase a mesma parcela, só que em 6 anos. Eram 6 anos pagando. E era um carro Muito muito tempo. melhor. Isso, era um carro muito melhor. Mas eu escolhi o meu carro. O meu carro é um carro simples. É um Ford Ka, só que ele é 1.6, ele é flex, ele é completo, tem ar-condicionado. Ele não tem 4 portas, mas olha só, ele me dá todo o conforto que um HB20 me daria e eu ia pagar 40 mil a menos. Então a gente tem que também ter o pé no chão para, por exemplo, Uhum. comprar aquilo que está dentro da nossa realidade, entendeu? Você pode muito bem, depois que terminar de pagar, vender ele, dar entrada num carro melhor. Então a gente não precisa dar um passo maior do que a perna, né, Ana? Exatamente. Gente, então é isso. Essa é a minha realidade com o dinheiro. Essa foi a forma que eu aprendi. Claro que eu tenho muito a melhorar e eu sei que Deus vai me ajudar a melhorar, porque eu sempre oro por isso, para que Deus me direcione, me ensine, Uhum. capacite, porque nós, como mulheres sábias e que edificam uma casa, o Senhor está sempre tratando em alguma área. Sempre, né? Então eu sempre estou disponível para o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer através de mim. Mas eu tenho, hoje, eu digo que eu durmo em paz, durmo tranquila, não tenho problema com dinheiro. Aqui em casa ele entra, sai, passeia, fica aqui dentro de casa um pouquinho, vai para minha conta, fica lá. Eu não tiro de lá, eu deixo guardando. Eu invisto em. Ana, mas você conhece sobre investimento? Não. Eu invisto em alguns títulos que eu vi que assim não é rentável. Mas eu invisto, eu deixo lá para não deixar na poupança, sabe? E Exatamente. Se você não tem o conhecimento agora, mais uma vez eu repito, não é porque é uma fase, que é um momento que você nunca vai fazer isso. Ou seja, isso. qualquer A gente coisa nesse atual momento, assim, é melhor do que a é poupança, não sendo pirâmide, não sendo que você não invista no que você não saiba. Um CDB, um CDI. isso, Vou pôr na Nubank. Ok. Põe isso. lá, Eu ia deixa lá. falar. Durante aquele período da faculdade que eu guardei na Nubank, porque a taxa deles de retorno é 101, né? Em cima da taxa do CDI, do É CDB, isso, CDI, eu acho. 101% a taxa de retorno anual. Então, assim, às vezes eu guardava 20, no final do ano eu já tinha 29, 30.
entendeu? Então, eu fui analisando assim. Muita gente falou para mim, não guarda na poupança, mas a poupança no Nubank, ela, de certa forma, é um investimento, porque eles pegam seu dinheiro emprestado e depois eles Isso. devolvem. Então, por isso eles te devolvem com juros, entendeu? Então, é isso, gente. Se vocês não sabem, procurem uma informação. Acho muito importante o que a Casa está fazendo, de fornecer consultoria, de deixar disponível o trabalho dela, porque a gente precisa de uma consciência econômica. Você já parou para pensar que a gente vai para o ensino médio, vai para a escola, ninguém, professor nenhum ensina para a gente como lidar com as finanças? Graças ao Senhor, na igreja que a gente frequenta, hoje as crianças do Nova Kids, né, esses 4, 5 anos já estão aprendendo sobre guardar dinheiro. Meu filho tem consciência de quando tem dinheiro, quando não tem, ele sabe quanto custa. Por exemplo, eu sentei com ele e falei, sua festa custou isso. E geralmente ele fala para minha irmã, tia, quanto que é para fazer um cachorro quente? Então, tipo assim, ele tem uma consciência financeira, sabe? E eu acho muito legal isso. A gente precisa ser adultos responsáveis pelas nossas crianças, mas também adultos responsáveis por pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente tem que ser responsável pela sociedade. Isso. Porque os deputados, os vereadores, os prefeitos, os presidentes não vão perder tempo cuidando do nosso emocional, da nossa consciência. Então, a gente precisa de pessoas que façam isso, né? E que bom que a Cássia está aí para nos ajudar. Ai, Ana, eu fico muito feliz. Foi muito bom saber toda essa sua história com o dinheiro, teu relacionamento, questão familiar, questão. Você veio dizendo em todas as fases da sua vida, né? Como que era quando você era adolescente, depois estagiária e agora esposa e dona de casa, né? Então, assim, Ana, muito obrigada. Eu acredito que a tua participação e os teus conselhos e as tuas experiências vão contribuir para a vida de muitas pessoas quando forem assistir esse vídeo. E agradeço de coração porque você trouxe de uma forma leve a questão financeira, a tua fé, como que Deus trabalha, como que foi com você. Então, assim, muito obrigada, Ana, mesmo, de coração. Eu espero que futuramente a gente possa fazer mais parcerias juntos, falar mais sobre dinheiro e pontos decisivos assim na tua vida. Muito obrigada, Ana, de coração mesmo. Fico muito feliz pela sua participação. Ai, obrigada, amiga. Tô sempre aqui. Sempre que precisar, me chama e a gente conversa. Obrigada, então, Ana. Fica com Deus.